choro da princesa Charlotte no enterro da Rainha Elizabeth comoveu a todos e trouxe uma questão, né? Como explicar a morte para as crianças? A filha do príncipe William, Kate Middleton, emocionou o mundo ao buscar ali um amparo da mãe no funeral da bisavó, a Rainha Elizabeth II. Sobre, como falar desse sentimento e explicar a morte para as crianças, a gente vai conversar agora com a psicóloga Raquel Sampaio. Olá, seja muito bem-vinda ao RF News. Olá, Raquel, seja bem-vinda. Então, eu estava falando justamente sobre esse assunto, né? O lúdico, às vezes, não é chegar para a criança e falar simplesmente, a pessoa morreu, foi para o céu. É legal a gente contar uma história, né? Sim, tem razão. O luto para a criança, ele é diferente do luto para o adulto, né? A gente já tem uma certa maturidade, compreendido da vida, da morte. Para a criança, a gente tem que ir para uma linha mais leve, vamos dizer assim. A gente pode começar falando sobre os ciclos da vida na natureza, nos animais, e também, aí sim, a gente vai para o ser humano. Então, existe aí uma forma, uma técnica que a gente chama de dessensibilização sistemática, onde a gente vai sistematicamente, expondo a questão da vida e da morte, do encerramento dos ciclos, das nossas vidas, para uma criança de uma idade mais jovem, de 7, 8 anos, 9 anos, como é o caso aí dos filhos da princesa. A gente viu ali que ela realmente chorou, então, no velório, ali no funeral. E depende também, como a gente vai explicar isso tudo, depende da maturidade da criança. Às vezes uma criança de 6, 7 pode ter uma maturidade diferente até de uma criança de 9, por exemplo. Perfeito. Existem muitas variáveis, que a gente tem que considerar. E a maturidade, como você bem disse, independe da idade. Às vezes tem crianças que já têm uma compreensão melhor, entende, sabe explicar seus sentimentos, suas emoções, então isso é muito importante. Às vezes as crenças, a cultura, você vê no caso da princesa, tem todo um protocolo, a ser seguido, um ritual. E o próprio velório, assim como o casamento, são rituais importantes que sinalizam mudanças de fases de vida. Então, no casamento, o casal está anunciando, para toda uma sociedade, uma mudança nos seus hábitos de vida, no seu estilo de vida. E na morte é muito semelhante, porque a gente tem que lidar com a ausência daquela pessoa. Então, esse ritual depende muito das crenças, da família, da cultura. Tem muitas variáveis, além da maturidade e da idade. Muito importante foi o acolhimento e a empatia ali da mãe, mesmo com uma série de protocolos ali que eles seguem, ela teve essa empatia, e isso é muito importante, se sentir seguro. E os pais, na visão da criança, é o responsável por transmitir essa segurança num momento de vulnerabilidade, que é o caso aí da perda de um ente querido. Sem dúvida, a gente vê ali pelas imagens, teve momentos até que ela apareceu, nesse momento ela estava chorando, mas teve alguns momentos que ela apareceu até no começo, assim, sorrindo, até porque a criança não sabe diferenciar muito, toda aquela cerimônia, que aquilo ali era uma despedida, é muito difícil para a criança ali ter realmente a consciência que ali era uma despedida triste, e no outro momento ela acabou chorando. Mas eu acho que é muito importante, que é um exemplo para que a gente possa explicar para os nossos filhos, quando isso acontece, de uma forma que eles também podem chorar, podem mostrar as suas emoções, na frente das pessoas. Isso é muito importante, porque um luto mal vivido pode causar aí depois uma depressão, até uma depressão infantil, que já é muito falado, e a criança pode realmente ter problemas psicológicos no futuro, Perfeito a sua colocação. O luto, ele tem fases, A gente tem a fase do choque, a gente tem a fase do desespero e tem, finalmente, a fase da aceitação. Existem até outras etapas aí no meio do caminho. E talvez nesses momentos, além dos pais, poderem ajudar nessa compreensão, esse acolhimento, expressar as emoções, dar nomes para essas emoções, é muito importante também o apoio de um profissional, quando for possível o acesso a um psicólogo, ele pode contribuir justamente com essa aceitação dessa nova rotina.
Então, eu considero que são etapas aí muito importantes: o acolhimento, o dar nome às emoções e dar um direcionamento para essa vida pós a perda do ente querido. E no caso aí da psicologia, a gente tem algumas ferramentas que a gente pode ajudar os pais, né, algumas técnicas que amenizam aí o sofrimento da criança. Sem dúvida. Agora, indo nessa linha, né, que é muito importante também a gente falar sobre luto, falar sobre ansiedade, falar sobre sentimentos e divulgar o Setembro Amarelo, né, que é justamente o trabalho que você tem feito. Qual que é o objetivo do Setembro Amarelo? Conscientização. E a ideia é falar da saúde mental de uma maneira mais preventiva. A gente tem, né, o hábito de correr atrás depois que os problemas se agravam. Então, o Setembro Amarelo ele veio para a gente começar a tomar consciência do quão importante é também, preventivamente, a gente cuidar da nossa saúde mental. E existem várias formas de cuidar. A terapia é uma delas, com o psicólogo. Tem também o tratamento com psiquiatra, que às vezes a gente precisa entrar com medicamento, em alguns casos, depressão profunda, tentativa de suicídio. A gente tem também que medicar a pessoa para que ela possa estabilizar o humor e racionalmente entender estratégias para gerenciar todo o sofrimento, como a ansiedade, o estresse. Então, o mês de setembro ele é muito importante para nós psicólogos, porque é quando também as pessoas param para pensar sobre isso. Aqui na empresa que eu estou trabalhando, né, o Grupo Altai, a gente fez hoje, por exemplo, um dia inteirinho de conscientização com os colaboradores. Então, a gente falou sobre estresse, sobre ansiedade, sobre medos, e de uma maneira estruturada, científica, a gente também apresenta aqui os atendimentos e acolhimento aos colaboradores. Isso é muito importante no mundo corporativo. E o mundo, por si só, ele está mais ansioso, né? O número de casos de ansiedade, de depressão, de crises como síndrome do pânico, aumentaram, principalmente depois da pandemia. Então, é super importante a gente parar, discutir e refletir que estratégias a gente tem na nossa disposição, né? Para a gente gerenciar esse estresse, esses medos de uma maneira mais saudável e que gere qualidade de vida e bem-estar para nós como pessoas e os colaboradores também. Em relação às crianças, né, essa ansiedade, esse medo também pode aparecer e aí culminar em algo na pré-adolescência, né, que já foi, a gente já viu, já foi relatado crianças que tiveram aí depressão também e sofrem desse problema. Então é muito importante a gente falar também não só para os adultos, mas alertar as crianças que também vão crescer e podem levar esses problemas aí para adolescência, pré-adolescência, né? Sim, e é legal isso que você está trazendo, porque nós pais também temos que estar atentos aos sinais, né? As crianças, os jovens, quando eles estão nesse processo de ansiedade, existem alguns sinais que a gente precisa estar atento. Por exemplo, tem o cutting, né? Quando a pessoa já se machuca, é uma demonstração de que ela está ansiosa, preocupada, com medo. Aí tem alguns isolamentos sociais, então evita de sair com os amigos, não quer se relacionar com outras pessoas, se isola emocionalmente. Então tem uma série de indicadores que nós pais precisamos estar atentos, não só para acolher de uma maneira de fazer uma escuta ativa mesmo. Filho, tenho percebido que você está diferente, eu posso te ajudar. Se não quer falar com a mamãe, eu posso te levar num profissional. E aí, assim, a gente poder orientar melhor. Porque daí, num trabalho clínico, a gente consegue fazer um diagnóstico dos eventos que estão gerando medo, ansiedade e estresse. E a partir dos eventos mapeados por um profissional, a gente consegue, sim, direcionar com estratégias para lidar, seja no próprio processo terapêutico ou outras alternativas, como mudar alguns eventos, às vezes é a escola, às vezes é um problema com um colega, então a gente tem que ajudá-los a lidar com essas situações, esses eventos que a gente chama de estressores, que sempre estarão presentes no ambiente. Uma coisa é fato, eventos desafiadores nós vamos ter o resto da vida. O que a gente precisa saber é qual é o meu estilo de personalidade, como eu lido com os problemas e desafios. E mais do que isso, como que eu posso buscar ajuda e pedir ajuda quando não consegue sozinho. E tem muitas vezes que a gente não consegue, porque a gente está emocionalmente envolvido com o problema. E aí você faz uma consulta com um terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra, ou o próprio pai, a mãe, de uma maneira mais racional, mais isenta da emoção, nos direciona com mais tranquilidade.
Tá certo, então. Muito obrigada, Raquel, pelas suas informações. Excelentes e importantíssimos esclarecimentos. Obrigada a você pelo convite.